Olá, gente! Então, voltamos para mais um trecho da aula em que a gente vai falar sobre, no primeiro começo, sobre essa estação de tratamento de água que eu disse aqui, genérica, tá? Quero só te lembrar que esse termo genérica fui eu mesma que dei, não tem nenhuma referência de literatura em relação a isso. A gente sabe que para o tratamento de água acontecer, a gente precisa assim de minimamente de um processo de filtração, né? E aí nesse processo de filtração, o que acontece, né, é que são removidas todas as partículas suspensas e possíveis micro-organismos, né? A desinfecção também acontece na sequência. Então, minimamente, se eu quiser tratar uma água, eu preciso filtrar e desinfectar, tá? Mas a água bruta, né, a água que a gente está coletando ali para fazer o tratamento, ou para fazer uso, desculpa, ela pode conter inúmeros componentes químicos e isso pode exigir tratamentos mais específicos, né, adaptados, né, para que se retire esses compostos indesejados. E aí, geralmente a gente vai seguir então por um processo específico e geralmente vou formar alguns precipitados que vão sedimentar e depois eu vou fazer ou uma filtração ou uma adsorção, enfim, qualquer que seja o tratamento que eu queira seguir, tá? Então, geralmente, né, algumas literaturas, elas trazem, por exemplo, a sequência de algumas sequências específicas, por exemplo, a água bruta que vai passar então para um pré-tratamento, filtração lenta, desinfecção, fluoretação, correção do pH. Então, essa sequência de operações unitárias, tem algumas literaturas que já te trazem, tá? Isso pronta. Então, eu quis fazer uma coisa mais genérica, entender esse possível tratamento de água de forma genérica. Então, lembrando que a gente viu ali na outra parte o que a gente chamou de convencional, tá? Então, essa história do convencional seria coagular, flocular, sedimentar, filtrar, tá? Aí eu tenho ali um processo de filtração direta. Então, eu coleto, coagulo, floculo e filtro, tá? Eu também posso ter uma filtração em linha, que a gente chama. Então, eu vou coletar, coagular, filtrar. Então, eu posso ter essas modificações. Mas, mesmo assim, de uma forma geral, tá? Eu vou enxergar esse tratamento de água como seções, tá? Independente disso, eu vou enxergar esse tratamento de água como seções. E aí eu vou falar que eu vou ter, então, um processo de pré-tratamento aqui, tá? Pré-tratamento. Depois eu tenho aqui na sequência eu tenho aqui um tanque de equalização, que a gente vai falar com mais profundidade, porque eu quero observar, tá? Lembrando que eu quero olhar a estação de tratamento do ponto de vista agora de equacionamentos, tá? E aí os equacionamentos que a gente sempre observa em qualquer fluxograma, operação unitária, são sempre os equacionamentos referentes a balanço de massa, energia e momento, tá? Então, aqui eu tenho um tanque de equalização, tenho pré-tratamento, eu tenho um tanque de equalização. Na sequência, a gente tem aqui bombas e aí aqui a gente tem medidores de vazão. Medidores de vazão. Os medidores de vazão, tá? Eles são de extrema importância para que você entenda o que está acontecendo ali na sua estação de tratamento, tá? Então, a ideia de você medir a vazão de água que adentra e sai, ela é muito, muito, muito importante, tá? Então, lembrando que geralmente a gente vai ter de bombas, né? Bombas
do tipo centrífuga, tá? Geralmente, na grande maioria dos casos, a gente tem bombas centrífugas e ali nos medidores de vazão a gente tem inúmeros medidores de vazão que a própria tubulação já vem acoplada, tá? Então, aqui a gente chama de medidor de caudal. Por que eu falei medidor de caudal e não medidor de vazão? Como esse é um tema que é muito mais puxado para a engenharia sanitária, eu vou tentar usar a terminologia mais do engenheiro sanitário do que de um engenheiro químico, que é no meu caso, tá? Então, eu geralmente, né, na engenharia química, a gente chama de medidor de vazão. E aí, na engenharia sanitária, eles chamam de medidor de caudal, ou seja, medidor da saída, tá? Na sequência, eu venho então para um tratamento primário, depois eu venho para um tratamento secundário, tá? Chamei de tratamento primário e secundário dessa maneira geral, tá? Dessa maneira geral do que eu quero, dos tratamentos. A gente já vai ver o que é o bloco do tratamento primário, o que é o bloco do tratamento secundário. Vamos falar de tanques de equalização, tá? O tanque de equalização, ele vai ser um tanque que tem o objetivo, né? Ou o processo de equalização, melhor dizendo, ele tem o objetivo de aguentar, né, essas variações de vazão e variações de concentração dessa água que vem depois do pré-tratamento. A gente tem que acabar colocando nesses tanques para que a vazão, que aqui nesse caso é oscilante, ela fique constante. Lembrando que assim, ó, toda vez que a gente fazia equacionamentos com relação à massa ou energia, a gente tinha a consideração de estou no processo estacionário ou transiente, tá? Nesse caso aqui, eu estou no transiente, tá? Então, eu tenho aqui vazão que oscila com o tempo. Aqui eu tenho uma vazão constante, tá? Então, o tanque de equalização, ele é o primeiro passo, a primeira entrada dentro dos equipamentos, né, das operações unitárias, e ele tem o real objetivo de fazer com que essa variação de vazão e concentração dos efluentes, da água a ser tratada, da água bruta, ela não comprometa a sequência dos seus equipamentos. Mas por que eu estou dizendo isso? Por que eu não posso ter variação? Bom, eu não posso ter variação porque simplesmente, se eu tiver muita variação, eu não vou ter o quê? Constâncias, por exemplo, na adição de algum químico dentro das operações unitárias. Eu não vou entender se eu vou precisar de um tanque, 2 tanques em alguma sequência das operações unitárias, tá? Então, para que a gente obtenha, né, condições ótimas do tratamento de efluente, é necessário que este seja tanto quanto possível em termos quantitativos e qualitativos constantes, tá? Então, é preciso que ele seja constante. Porque, lembrando que um modelo que a gente faz para um efluente, né, para uma água bruta, que tem a sua vazão constante tá? Então, vazão constante e condições de concentração, condições de temperatura constantes ou perto da constância é sempre melhor, tá? Então, o tanque de equalização, ele tem essa grande finalidade, né? Então, se a gente enxergar a vazão aqui, tá? Eu vou enxergar essa vazão assim, na transiência. E quando eu enxergo a vazão aqui, eu enxergo aqui em um regime estacionário, tá? Então, esse tanque de equalização, ele vai
ele vai proporcionar, né, uma série de vantagens muito boas para as próximas etapas. Então, ele aumenta características de tratabilidade da água, ele melhora o tratamento biológico devido à eliminação, né, de diminuição de efeitos causados pelas cargas bruscas de substâncias inibidoras, tá? Então, eu faço uma grande diluição aqui. Geralmente esse tanque aqui, ele é gigante para aguentar todas essas variações, tá? Eu melhoro então a qualidade do efluente e o rendimento dos decantadores, né? Porque ele trabalha com cargas constantes de sólidos. No tratamento físico-químico, ocorrerá então um melhor controle da dosagem de reagentes, como eu tinha falado, levando então a viabilidade dessa etapa. Então, assim, por exemplo, eu consigo prever qual a quantidade de sulfato de alumínio que eu vou colocar, o sulfato de amônio que eu vou colocar, qual a quantidade de carbonato de cálcio. Então, eu consigo prever ao longo da estação de tratamento de efluentes tudo isso. Então, o tanque de equalização deverá ter um tamanho suficiente para compensar essas variações. Então, ele tem que ser gigante, tá? E deve ser provido de mecanismos de mistura do líquido, que homogenize, então, essas características físico-químicas que você está colocando lá dentro, pH, temperatura, concentração de inúmeros reagentes. E a gente também tem que evitar a deposição da matéria orgânica no fundo, porque eu não quero um lodo ativado, eu quero apenas um tanque de equalização, tá? Então, a gente utiliza neste tanque de equalização mixers, aeradores, eu uso também difusores de ar, então eles são muito importantes nesse sentido, tá? Para a próxima etapa, eu vou para um próximo vídeo, para não ficar comprido. Obrigada, até mais!